Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Recentemente, trouxe uma mensagem falando das proibições na adoração ao Senhor, sobre como as pessoas se fundamentam muitas vezes na ausência de proibições na Bíblia para fazerem o que querem. Deste episódio, surgiu uma pergunta sobre qual seria então a adoração permitida e não permitida. E meu objetivo hoje é tentar responder essa pergunta que me fizeram. A adoração é um gesto de humildade, em que nós reconhecemos e exaltamos a grandeza de Deus. Desde sempre, as pessoas buscaram adorar a Deus. Por exemplo, Abel e Caim com seus sacrifícios. Em Gênesis vemos também Noé, Abraão e os demais patriarcas oferecendo sacrifícios a Deus. Os israelitas no tabernáculo e posteriormente no templo. E atualmente os cristãos buscam adorar ao Senhor. Deus é um Deus digno de ser adorado por todos, pois é o único Deus e o Criador de todos. Em Mateus 22, Jesus disse que devemos dar a Deus o que lhe é devido, o que inclui certamente a adoração. Temos esse dever como criaturas de Deus. Entretanto, isso não significa que cada ser humano pode adorar a Deus a seu próprio modo. Existe um padrão de adoração, que é um dos pontos que tenho enfatizado bastante nos meus últimos episódios, a existência de um padrão. Adorar a Deus envolve agradar a Deus. E para isso, necessitamos descobrir como fazê-lo. E esse último ponto é muito importante. Adorar a Deus envolve agradar a Deus. Muitas igrejas, visando atrair novos membros, caem no erro de agradar as pessoas. Então, escolhem músicas que agradam as pessoas, trazem mensagens que são atraentes às pessoas, até criam um jogo de iluminação ou espaços para café, brincadeiras com crianças e coisas do tipo, para tornar o ambiente mais emotivo, mais atraente, cativando assim mais pessoas. Contudo, Paulo escreveu em Romanos 12, versículo 1, que devemos apresentar nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando entregamos algo a Deus, precisamos agir com santidade e de modo agradável a Ele, é o que esse versículo diz. Isso significa que devemos adorar ao Senhor, primeiramente, dentro do que Ele nos pediu para fazer, conforme as suas instruções. Num episódio recente, citei o caso de Nadab e Abiú, que tentaram adorar a Deus sem se limitar às suas ordens, e acabaram violando assim a santidade do Senhor. Além de buscar fazer o que é agradável e santo a Deus, Paulo ensinou em Romanos 12, 1 que devemos oferecer um culto racional a Deus. Então a razão e não a emoção deve ser o nosso guia ao adorar o Senhor. Pensando nesses aspectos iniciais que eu trouxe, de que adoramos para agradar a Deus e de que a nossa adoração é primeiramente racional, vamos voltar então à pergunta que me foi feita. Qual adoração é a permitida e qual adoração não é permitida pelo Senhor? Não seria prudente eu elaborar aqui uma lista de como adorar a Deus e colocar como um padrão, pois assim nós já estaremos fugindo da Bíblia como padrão. Meu objetivo aqui é simplesmente lançar alguns elementos básicos que encontramos nas Escrituras para nos dar um norte e pensar como devemos elaborar, como devemos agir com esses elementos, mas não fazer uma lista oficial do padrão de adoração. Primeiramente, sabemos que os primeiros cristãos adoravam a Deus reunidos como igreja. Tinha a adoração pessoal, mas tinha a adoração como igreja. Lucas descreve a comunhão dos primeiros convertidos em Jerusalém, num versículo que eu vou citar bastante, Atos 2,42, que diz: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão,
no partir do pão e nas orações. Então eles perseveravam na comunhão, isto é, no contínuo convívio entre eles. Paulo algumas vezes também menciona nas cartas aos Coríntios sobre a reunião dos irmãos em Corinto, evidenciando que era uma prática comum os irmãos se reunirem. 1 Coríntios 14, 23 é um exemplo disso. Temos o exemplo do próprio Paulo se reunindo com cristãos em Troades para adorar o Senhor em Atos 20, versículo 7. E além de tudo isso, o autor de Hebreus é bem sério quando diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, se reunir como igreja para adorar a Deus é um dos elementos fundamentais na adoração ao Senhor. Apesar de os cristãos se encontrarem mais de uma vez na semana, especialmente no começo da igreja em Jerusalém, no próprio capítulo 2 que já citei de Atos, comenta isso, como os irmãos se encontravam todos os dias. Havia uma reunião fixa e especial no primeiro dia da semana, no domingo. Já comentei como Paulo, com a igreja em Troade, tomou a ceia no domingo, Atos 20, versículo 7. Paulo também ordenou que se fizesse a coleta no domingo, em 1 Coríntios 16, 2. Então, domingo era um dia fixo de adoração para os primeiros cristãos, em que eles tinham essa responsabilidade de pelo menos cear e fazer a coleta. Nós não temos nenhuma instrução no Novo Testamento sobre descansar no sábado, sobre guardar o sábado. Então, igrejas que acrescentam esse elemento do sábado na adoração ao Senhor fazem algo que não foi ordenado e caem no mesmo erro de Nadab e Abiú. E o que era feito então nessas reuniões de domingo? O versículo já lido, Atos 2, 42, diz que os irmãos perseveravam na oração. A verdade é que nós somos instruídos a orarmos sempre. 1 Tessalonicenses 5, 17 enfatiza isso. Apocalipse compara as orações dos santos ao incenso, elemento comum na adoração no templo no Antigo Testamento. Apocalipse 5:8 diz, por exemplo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico. Numa ideia semelhante a essa também, lá em Atos 10, versículo 4, um anjo disse a Cornélio que as suas orações subiram para a memória diante de Deus, como se fosse um incenso subindo ao Senhor. A oração é, de fato, um gesto de humildade e reconhecimento da superioridade de Deus, que se encaixa muito bem no conceito de adoração que tratamos no início. E sobre a oração, é importante nos atentarmos ao modo de realizá-la na adoração ao Senhor, no que diz respeito à adoração pública na igreja. É importante que homens santos e puros conduzam as orações, e não as mulheres. Em 1 Timóteo 2, 8, está escrito: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. E em 1 Coríntios 14, 33 e 34 encontramos: como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. E além disso, Paulo instrui que, não somente nas orações, mas em toda adoração, haja ordem para que tudo seja feito para edificação. Num contexto em que ainda havia profecias, ele escreveu em 1 Coríntios 14, 29 e 30: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier a revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Pulando para o versículo 33, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Temos um princípio de ordem muito importante aqui. Ele já havia dito no versículo 26 de 1 Coríntios 14, que tudo deve ser feito para edificação. Então, se mais de uma pessoa ora ao mesmo tempo,
não se pode entender a oração. Se pessoas ficam gritando durante a oração de outro, torna-se difícil também entender a oração. Deus é um Deus de paz e não de confusão. O que for feito no culto, incluindo a oração, deve ser feito para a edificação. Voltando para Atos 2:42. Lá diz também que os cristãos perseveravam não só na oração, mas também na doutrina dos apóstolos. Na passagem de Atos 20, versículo 7, diz que de fato Paulo ensinou na reunião dos cristãos. Sabemos, além disso, que os presbíteros devem ser aptos para ensinar e apegados à mensagem fiel. O ensinamento das Escrituras faz parte da adoração a Deus. E assim como em todos os outros aspectos da adoração, também neste, precisamos nos atentar para como o ensino deve ser realizado. E 2 pontos principais nisso. Primeiro, o ensino na adoração deve ser conforme a doutrina do Senhor. Como Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, versículo 1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Em Atos 2:42, nós vimos que os cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, isto é, no ensinamento dos apóstolos. O foco do ensino não deve estar em testemunhos e histórias de quem está lá na frente, e nem deve estar nos catecismos e livros das igrejas, mas na palavra de Deus. Em Mateus 15:9, Jesus disse: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Outro ponto, segundo, importante sobre o modo do ensino, é que Deus instruiu que homens fossem os responsáveis pelo ensino. 1 Timóteo 2:11 e 12 diz: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Voltando outra vez para Atos 2:42, diz que os irmãos perseveravam no partir do pão, como um costume deles. E como todos os elementos que temos visto deste versículo são elementos concernentes à adoração a Deus, oração, doutrina, comunhão, devemos entender que o partir do pão não seja uma mera referência a refeições comuns, mas à ceia. Os evangelhos usam essa expressão de partir o pão quando Jesus instituiu a ceia. Paulo também utiliza dessa expressão quando instrui sobre a ceia, em 1 Coríntios 11. E em 1 Coríntios 10:16, Paulo disse: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, partir o pão como uma expressão à ceia. Já comentamos que em Atos 20, versículo 7, os cristãos se reuniram no domingo com o intuito de partir o pão, isto é, de tomar a ceia. E entendemos que não há razões para não tomar a ceia todo o primeiro dia da semana. E é até difícil imaginar Lucas dizendo que os irmãos perseveravam no partir do pão, lá em Atos 2:42, se a ceia fosse um evento anual somente, ou mensal. Difícil pensar nos cristãos perseverando em algo que faziam apenas uma vez por ano. Os cristãos também cantavam louvores a Deus, embora não esteja registrado em Atos 2:42. Paulo instruiu em Colossenses 3:16 assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Os louvores, além de exaltarem o Senhor, servem de instrução para a gente. Os cânticos devem ser espirituais, devem estar em conformidade com a Bíblia, devem ter um teor espiritual, não material. O foco dos hinos deve ser o Senhor. Infelizmente, muitas igrejas e cantores gospels têm transformado o louvor em uma apresentação, um show, um espetáculo, em que a ênfase está muito mais em quem está lá na frente, na voz do cantor, na melodia do cantor, no ritmo dos instrumentos, do que no Senhor, do que na letra que é cantada. Apesar de o louvor trazer benefícios a nós, o foco nunca deve estar nos homens. Vale ressaltar também, como já comentei em episódios anteriores,
que não temos nenhuma ordem de louvar com instrumentos musicais, como nós encontramos no Antigo Testamento essa ordem. E também nós não temos nem exemplos de cristãos louvando com instrumentos musicais. Diante desse silêncio do Novo Testamento, cabe a nós não acrescentarmos nada à ordem de cantar louvores ao Senhor com a voz e o coração. E por fim, temos indicativos de que os cristãos adoravam a Deus nas suas reuniões com suas ofertas também. Atos 2:45 registra cristãos vendendo o que tinham para ajudar outros necessitados. E em 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2, tem um registro da instrução do apóstolo Paulo de realizar essa coleta no primeiro dia da semana. No Novo Testamento, nós não encontramos o mandamento do dízimo, de dar 10% do nosso rendimento. Então, não devemos instituir isso como uma ordem. Mas o Novo Testamento fala sobre dar e dar conforme a sua prosperidade e com alegria. Bem, como falei no começo, não quis passar uma lista de elementos oficial da adoração ao Senhor aqui. Apenas quis trazer os pontos principais com alguns cuidados que devemos ter no modo com que procedemos. Espero ter ajudado. Que Deus seja o foco da nossa adoração. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.